Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje estou aqui com a pastora... E eu sou a pastora Tânia Tereza. É isso aí, gente. Olha que presente do céu que eu recebi aqui hoje. Ela veio aqui em casa. Nós nos conhecemos pessoalmente. Eu já admirava muito o ministério dela, o quanto Deus tem usado ela nas nações. E enquanto a gente estava conversando aqui sobre vários assuntos espirituais, ela trouxe um ensinamento que eu achei que seria muito importante você saber disso. Nós vamos falar aqui sobre as 4 potestades... Principados. Inclusive, a senhora pode comentar com o pessoal, né, a diferença de principados, potestades, que o apóstolo Paulo comentou. E antes disso, eu vou te pedir um favor. Aqui embaixo do vídeo eu vou deixar o link do canal dela. Depois que terminar esse vídeo, você vai lá no canal, se inscreve, porque ela tem trazido muitas chaves espirituais, muitas bênçãos aí, tá bom? Então, vamos lá, né? A gente estava conversando... Vamos lá, primeiro eu preciso dizer algo. Antigamente, o pessoal novo talvez não saiba disso, mas eu tenho 76 anos, então eu tenho histórias. Antigamente, para preparar uma terra, para plantar, usava um carro de boi. Era um carro de boi puxando o arado. 2 bois iam à frente e puxava aquele instrumento que ia fazendo os sulcos na terra para jogar semente. E era um boi velho e um boi novo. Era um boi velho e um boi novo. Por que botava um boi velho e um boi novo? Porque o boi novo era força e o boi velho era direção. E eu estou me sentindo como um carro de boi. Claro que o boi velho sou eu. Unindo aqui as gerações, né? Se bem que eu já estou com 40 anos já. Um menino. Então, estávamos aqui conversando e lógico, quando junta o povo de Deus para conversar, o assunto é Bíblia, né? O assunto é mundo espiritual. E eu compartilhei com ele aquilo que Deus tem me ensinado sobre influências espirituais que têm feito um mal terrível na terra e até na igreja. E ele disse diferença entre principados e potestades. Há uma hierarquia espiritual dos seres espirituais. E o único apóstolo que fala dessa hierarquia é o apóstolo Paulo. Ele fala que existem principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E se você observar, nenhum dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, ninguém fala de demônios no nível que Paulo fala. Eles fazem narração de fatos bíblicos, narração do que Deus fez, do que Jesus falou, relatos de fatos que eles presenciaram. Mas o apóstolo Paulo não presenciou fato nenhum. Ele não andou com Jesus. Ele viu Jesus glorificado depois da ressurreição. E Jesus chama Paulo para ser libertador. O chamado de Paulo não é: vinde após mim que eu vou te fazer pescador de homens. O chamado de Paulo é: levanta-te porque para isso te apareci, para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Por isso ele é o único em toda a Bíblia que revela mistérios do mundo espiritual sob luz e trevas. E é ele que fala de principados e potestades. Inclusive foi ele que revelou o mistério da igreja, né? Sim. Que antes era oculto. E é ele que fala de lutas espirituais, de armas espirituais. É o apóstolo Paulo. E os principados são as mais altas patentes dos seres espirituais. Os anjos originalmente formados por Deus têm poder e hierarquia de poder. Existem anjos que estão para fazerem coisas no solo, mas tem anjos que estão preparados para o final dos tempos, para o apocalipse de Deus. Sim. Então, numa hierarquia, eu diria para vocês que os principados são os que governam regiões, nações, e governam o planeta hoje. Eles governam o planeta Terra no mundo espiritual. Quando você vê, por exemplo, a história de Daniel, as margens do rio Tigre, depois do jejum de 21 dias, ele estava buscando uma revelação dos tempos do fim, e ele diz que o príncipe do reino da Pérsia resistiu ele por 21 dias. Mas aí Miguel, um dos primeiros príncipes que são do bem, foi em ajuda e um anjo pôde chegar até ele para trazer a revelação. Então, um principado impediu a revelação
que um anjo trouxe para Daniel. Porque um principado é como se fosse um general, não é um soldado raso. E É um general que governa aquela região. Isso, e que influencia todos que estão debaixo dele, governa nações. É por isso que quando a gente vai fazer uma obra missionária, e aí você chega não somente num outro país, mas às vezes num outro bairro, você já encontra uma resistência. Enfrenta a resistência do mundo espiritual, enfrenta um povo que está influenciado por esse ser espiritual e que faz tudo para você não cumprir o seu chamado. E assim, tem muitas pessoas que não acreditam que existem demônios territoriais. Né? Mas para pensar, gente, às vezes você chega num bairro onde o que mais tem ali é promiscuidade. Sim. Ou o que mais tem... Droga, assassinato, né? Inclusive, só um detalhe, eu e a Thaís, nós fomos pregar num congresso de casais, num lugar que tinha o encontro, né? Brasil, Argentina e... Sabe onde é que fica? Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Nós enfrentamos ali uma batalha espiritual que eu ainda não conhecia, sabe assim? E depois nós ficamos sabendo que naquela região específica ali havia muito contrabando, né? Muita droga, de tudo. Então não é só ali, mas em todo lugar tem uma potestade, um principado que opera. Tem. Ali, né? Espíritos territoriais na Bíblia, o exemplo deles é Gadara. O endemoniado de Gadara estava ali, numa região que Jesus teve que ir até lá. Todos os outros episódios bíblicos, o demônio vai até Jesus e entra gritando: que temos nós contigo, viesse atormentar-nos? Mas em Gadara Jesus teve que ir, porque a legalidade para aquele espírito agir ali era a cultura de porcos, que era pecado. Deus não queria que o judeu comesse carne de porco. Então aquela cultura de porcos abriu portas no mundo espiritual para seres espirituais da maldade tomarem toda aquela região, né? E aí principados são as mais altas patentes espirituais. Existem príncipes da luz. Miguel é um dos primeiros príncipes e existem príncipes das trevas. E eu estava compartilhando com o pastor que hoje Deus me ensinou, tantos anos trabalhando com cura e libertação, mais de 40 anos, pastor, mais do que o senhor tem de idade. O senhor ainda não tinha nascido. E Deus já tinha me chamado para essa batalha, né? Que ele tem me ensinado nos últimos tempos como esses principados agem. E hoje são 4 principados que governam sobre o planeta. O primeiro deles é o principado, vamos chamar de Jezabel. Jezabel não é uma mulher. É usado esse nome pela igreja ou pelos que trabalham com libertação, porque a mulher Jezabel, a mulher de Acabe, ela foi influenciada por esse principado como governo que ela era, para calar a voz profética de Elias. Mas esse mesmo principado agiu também em Herodes, para matar João Batista. O principado chamado Jezabel, ele quer calar a voz profética da igreja. E a Bíblia fala que se não houver profecia, o povo se corrompe. A profecia alerta o povo para o que Deus vai fazer, para o que Deus vai preparar. Interessante. Deus não fará nada, né? Não, sem anunciar primeiro aos servos os profetas. Interessante, pastor, que Deus me mostrou algo lindo na Bíblia. Isaías 42, Deus usa o profeta Isaías, que nasceu 700 anos antes de Jesus, para anunciar as 2 vindas do Messias. Isaías 42, na primeira parte, profetiza a primeira vinda. Na primeira parte, Isaías fala assim: não esmagará a cana quebrada, não apagará a torcida que fumega, não vai gritar, não vai proclamar o seu direito. Mas na segunda parte da mesma profecia de Isaías 42, a partir do versículo 13, ele fala: gritará, lançará o seu forte grito como homem de guerra. Está falando da segunda vinda, da primeira e da segunda numa profecia só. Mas antes da 42, pastor, na 41, Isaías 41, Deus desafia os ídolos. Ele diz assim, fala para os ídolos: vamos ver se vocês são alguma coisa. Anuncia alguma coisa, futuro eu quero ver se vai acontecer. E diz mais: me diz alguma coisa que vocês anunciaram que aconteceu. Eu quero saber se vocês são deuses mesmo. Porque os ídolos não sabem profetizar. Os ídolos têm boca e não falam. Não profetizam nada. Deus sabe o futuro, porque Ele é onisciente, onipresente, sabe tudo. Mas esse principado chamado Jezabel,
usa a igreja de hoje, eu estou falando da igreja, eu estou falando da Jezabel, de Acabe. Jezabel, o espírito de Jezabel, que cala a voz profética da igreja, faz com que ministérios se tornem fechados, engessados, não acolhe voz profética, não acolhe profetas, silencia os profetas, não deixa o que Deus quer fazer para alertar o povo através da voz profética. Dizem, Deus tem que falar só através de mim, se não falar através de mim, que sou líder, não fala através de ninguém. Deus só fala pela Bíblia, não fala mais a partir de hoje. Então, Jesus estava enganado quando ele deu dons aos homens, inclusive o dom profético. Mestre, pastor, apóstolo, evangelista. Esse espírito de Jezabel que permeia a igreja está fazendo da igreja um instrumento de sequidão, porque sem a voz profética vai morrer, vai acabar. Há outro principado. Inclusive, muitas pessoas falam assim, esse negócio de espírito de Jezabel, isso não existe mais. Só que Apocalipse fala que a igreja tolerou o espírito de Jezabel. É isso aí, fala para a igreja deste tempo. Porque Apocalipse fala das igrejas que estamos vivendo hoje, do que aconteceu com as igrejas hoje. Tenho contra ti, e tem igreja que está morrendo por causa disso. Eu venho de uma igreja tradicional. Eu também. Mas estou liberta. Não, eu estou liberta, não, eu estou mais tradicional. A minha tradição é da igreja primitiva agora. Aí, ó, quando o pessoal me pergunta, mas você é da tradicional? Eu falo, cara, eu sou pentecostal, eu vim lá de Pentecostes. Isso aí, exatamente. Então, acho que todo cristão nascer de novo é pentecostal. É verdade. Só que muitos, por causa da religiosidade, né, por crenças que aprenderam com os outros, limitam, né? E eu sou resultado de voz profética, pessoas que foram usadas por Deus. Glória a Deus. E a gente sabe que é Deus. Então Deus fala assim, lógico que tem os profetados aí, né? Mas a gente tem Espírito Santo, vai discernir. Né? O meu ministério, pastor, foi profetizado na sala da minha casa, quando eu nunca imaginava que veria o que vivo hoje, por um rapaz de 16 anos, um jovenzinho. Olha. E se cumpre tudo que ele falou. Glória a Deus. Mas o outro principado que hoje permeia no universo, nas nações, e impede que a igreja seja aquilo que ela precisa ser, resplandecer, mostrar a Deus para o povo, é Mamon. É um principado que mostra a importância de valores, de objetos, de lugares, de templos faraônicos. Quanto mais dinheiro tiver, mais sucesso tem. Quanto mais construir coisas que são alto preço, tem mais valor. Quanto mais cobrar para pregar. Pastor, às vezes eu vou pregar num lugar, a pessoa fala, quanto que a senhora cobra para pregar? Eu falo, eu não cobro, eu sou crente. Eu sou crente. Agora, se você for crente, a igreja vai pagar meu transporte, minha alimentação. E se a igreja der uma oferta, está cumprindo a palavra, mas isso é bíblico, não é cobrar cachê. O que é isso? Não é? É isso aí. Mamon. E às vezes, o contrário também acontece, a avareza. Não, a igreja usa o seu nome para encher de gente e bye. Eu vou contar um exemplo aqui. Eu fui pregar num lugar, um evento da prefeitura, e aí eles perguntaram, a mesma pergunta. Pastor, cobra quanto? Cara, eu não cobro. Sou crente. Mas, por favor, paguem a minha gasolina. Era quase 5 horas de viagem. Tive que colocar minha família no carro, né? Tem todo o risco. Resumindo. E ele falou, não, tá bom. Aí, chegamos lá, preguei, foi uma bênção. Só que aí o moço não tocou no assunto. E eu deveria ter pedido antes. Falei, cara, deposita o dinheiro para minha gasolina, pelo menos para eu chegar, né? Tocou no assunto, depois deu um abraço e tal, e foi embora. E eu pensei, tá bom, não vai fazer falta, Deus tem suprido, né? Mas, depois eu pensei, eu vou ensinar esse rapaz. Porque ele está retendo a bênção na vida dele. Porque é abençoado quem oferta. É um princípio, entendeu? O generoso prosperará. E aí, eu fiz questão, pedi para minha esposa ligar para ele. Falei, olha, eu acho que talvez você esqueceu, se você puder depositar o dinheiro da gasolina, o recibo está aqui. Aí o moço pediu perdão e tal. Então eu vejo que a igreja muitas vezes retém a bênção. Né? Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo desceu na ilha, né, que estava indo ser julgado lá em Roma, a Bíblia diz que o povo contribuiu generosamente, deu roupa, comida, deu de tudo. E Deus curou as pessoas daquela ilha, né?
Então tem que ter esse princípio, né, da honra, né? Quando você vê sobre dízimos e ofertas na Bíblia, eu falo que a dimensão espiritual que significa dizimar e ofertar é maior do que as pessoas pensam. Deus fala, fazei prova de mim para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus. Ele não fala para ver se eu vou abrir o cofre do banco, para ver se eu não vou abrir a poupança, se eu não vou te dar um bom negócio. Não é isso. Para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus. E o que tem nos céus? Toda a bênção que você pode ter na vida está aprovisionada lá nas regiões celestiais. Fazei prova de mim para ver se eu não vou abrir as janelas do céu, se derramar bênção sem medida. E sem falar, pastor, que um pregador que coloca a vida dele para falar das coisas de Deus, coloca a vida dele para pregar o evangelho, é uma terra boa, Com certeza. é uma boa terra. Deus vai honrar a pessoa que honra um servo dele que está fazendo isso, né? Tem um versículo que eu gosto muito, aquele que Jesus falou, que aquele que recebe o profeta na condição... No caráter de profeta. Receberá o galardão do profeta. Isso mesmo. Ou seja, né, é como se, vamos supor que eu sirvo o seu ministério. A senhora vai receber já o seu galardão, mas eu também vou receber. Sem dúvida. E Deus é tão grande e tão generoso e tão transbordante que Ele não precisa tirar do dela para me dar. Não. Ele dá para você e dá para mim também. Ele acrescenta. Eu me lembrei de uma história agora. Posso contar? Claro. Quem recebe profeta, no caráter de profeta, tem galardão de profeta. Fui ministrar no evento de casais junto com o pastor Otto, meu marido lindo que está aqui. Vamos fazer 60 anos de casado já, pastor. Olha, ano que 60 vem. anos. 60 anos. Vamos ministrar no evento de casais, trabalhamos pra caramba, 3 dias de desgaste. Aí no último dia ainda vai para a igreja, para encerrar dentro da igreja o evento. Então não foi de manhã para o hotel para tomar banho para a igreja, não, é do acampamento para a igreja. E comida de acampamento, o senhor sabe como é que é, né? Trocentas pessoas. E aí termina o culto, saímos do almoço para o culto, e o culto terminou 11 horas da noite, porque todo mundo apresenta a família que estava lá no encontro. E o pastor falou assim para mim, a senhora está com fome, pastor? Eu falei, estou, pastor, pregada a fome. E eu estou desde cedo pregando, sem parar, só parei para aquele almocinho lá. Ele falou, e a senhora come pizza congelada? Não. Eu falei, como, pastor? Eu sou missionário, eu como qualquer coisa. Aí ele disse, lá em casa tem umas mini pizzas congeladas. Vamos passar lá em casa, eu vou descongelar para a gente comer. Eu falei, pois é, pastor, vamos comer a mini pizza congelada, mas eu vou contar uma coisa para o senhor, eu sou uma terra boa. O que o senhor jogar nessa terra vai colher. É uma lei chamada semeadura. E o senhor vai passar o resto da sua vida comendo mini pizza congelada quando você for pregar em algum lugar. E pregar dias e dias, o senhor vai ver o que vão lhe oferecer. Ele falou, vamos para a churrascaria agora, pastor. É isso aí. Mas é brincadeira, mas isso é ensino, tudo é ensino pra gente, né? E esse outro principado que é Mamon faz com que as pessoas sejam escravas do dinheiro. O dinheiro é bênção, o dinheiro é provisão de Deus, é Deus que dá o dinheiro, é Deus que enriquece, é Deus que dá a provisão. Tudo que temos vem dele, mas você não pode ser escravo do dinheiro. Você tem que ser o senhor do dinheiro. E se você é filho de Deus e ele é o senhor da sua vida, ele é o senhor de tudo que você tem, até do dinheiro que chega nas suas mãos. Amém. Ele não é senhor de 10% só, não. Ele é o senhor de 90% do que chega nas suas mãos também, e você entrega 10 para a igreja, fica com 90 e vai administrar 90 com ele, junto dele. Isso aí. Né? E Mamon tem feito as igrejas perderem o foco das pessoas. Elas estão preocupadas em coisas, investem fortunas, equipamentos de alto preço e tantas coisas de tecnologia para mostrar cores, luzes e tarará, tarará. E às vezes chega uma pessoa pedindo um prato de comida na porta da igreja. Passa segunda-feira, que a ação social vai te atender na segunda-feira. Né? Isso aí tem assim, se espalhado, né, por muitas igrejas, né? Que às vezes o foco dela deixou de ser missões, deixou de ser socorrer os órfãos, as viúvas, para querer encher a igreja de ar-condicionado, que é bênção também. Também, uma coisa não exclui a outra. Colocar um telão maior. Uma coisa não exclui a outra, mas não pode perder o foco das pessoas, não pode perder o foco do que Jesus disse. Eu preguei isso recentemente por causa da calamidade que aconteceu no Rio Grande do Sul. Jesus falou, eu tive fome, não me deste de comer, tive frio, não me deste de vestir, tive sede, não me deste de beber.
Como você vai ser cristão, vai ser uma igreja cristã e não vai praticar essa boa obra que Jesus deixou para nós? É isso aí. Como? Né? Não pode. Não é incompatível com a vida do cristão. Muitos estão tendo fome e sede, não de justiça, mas de prosperidade. Né? E gastam fortunas para irem para uma reunião onde uma celebridade vai cobrar uma fortuna para sentar à mesa com a celebridade, paga uma fortuna para 3 dias de evento e na hora de uma oferta, no estacionamento, na hora de uma oferta no sinal de trânsito, dá uma moedinha só. Né? Então esse principado realmente tem... Ele está destruindo a igreja, pastor. Porque quando Mamon entra, Jesus sai. Não se pode servir a 2 senhores. Não se pode servir a 2 senhores ou um ou outro. Não é? Então, a igreja tem... E interessante que Jesus citou só o dinheiro, né? Só. É o que mais compete, vamos assim dizer. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o outro principado é Leviatã. Leviatã, ele gera 2 respostas no meio do povo de Deus, no mundo todo, mas eu estou falando do meio do povo de Deus. No mundo todo. Se você vê uma celebridade que vai fazer um evento no Maracanã, no Rio de Janeiro, numa praia, em qualquer lugar, junta milhões de pessoas, todo mundo ovaciona, tarará, tarará, exalta a pessoa, exalta a celebridade. E Leviatã faz com que o homem de Deus, a mulher de Deus, sinta-se uma celebridade. Ele se envaidece. Ele perde a simplicidade que é inerente ao cristianismo. Jesus estava no meio dos seus discípulos, estava no Getsêmani, foram os soldados para prendê-lo. Judas falou para os soldados: aquele que eu der o beijo é ele. Por que precisou beijar? Para identificar, porque ele era um como os outros. Olha. Ele estava no meio dos outros. Ele nunca foi celebridade. Uma pessoa comum, extraordinária, mas comum. E essa autoexaltação que os líderes fazem hoje no meio do povo, meu Deus. É muito... Sabe o que acontece? Eles arrumam uma posição pior do que o diabo. O diabo sabe disso porque Deus fala que ele abate o soberbo e ele exalta o humilde. Quando você encontra um líder, um pregador que perdeu a simplicidade, que perdeu a maneira simples de ser, de falar, de conviver, ele arruma um opositor pior do que o diabo, que é o próprio Deus. O diabo você manda embora em nome de Jesus, e Deus você vai mandar embora em nome de quem? Forte, Não vai conseguir mandar. Escapa, né? Deus derruba, Deus derruba. Por que Deus derruba? Porque a queda de Lúcifer foi por causa disso. Porque Deus não deixou um anjo ficar no céu, porque se ensoberbeceu. Mesmo sendo ungido, né? Mesmo sendo ungido. Querubim ungido. Pastor, presta atenção. Aonde ele estava? No céu. Não era uma congregação local. Qual foi a autoridade que ungiu ele? O próprio Deus. Era um homem? Não. Era um anjo. Querubim ungido. E caiu. E por que caiu? Pela soberba, pelo orgulho, pela vaidade. Ou seja, se ele que tinha toda essa unção, estava assim, blindado, protegido. Não ficou imune à queda, não ficou imune à queda. E esse anjo sabe que se ele tirar a simplicidade das pessoas, colocá-las na soberba, colocá-las a se sentirem elevadas, elas vão cair. E ele age no meio da igreja. Olha isso. E ele age. Mas Leviatã também produz leviandade. Produz uma igreja leviana, que não leva as coisas como deveriam orar. Estávamos conversando, você contando sua história, foi para um retiro de jovens, ficou angustiado porque não via as pessoas orarem naquele retiro. Não via ninguém se levantar em oração, as coisas fluíam como se fosse um evento comum. Leviandade, não tratar as coisas de Deus com profundidade, não ter a vida com Deus, não ter vida na palavra, não ter vida de experiências com o Senhor, não ter oração, não buscar a face de Deus, até ativismo, como Marta, mas esquecendo a melhor parte. Levianamente. Às vezes já aconteceu comigo, acredito que a senhora muito mais, né? Sim. A gente vai pregar e
a liderança às vezes está tão inquieta. Nem para escutar, não senta para ouvir. E Deus mandou uma palavra para aquela igreja, porque Ele levou você ali, porque Ele quer dizer algo para aquele povo. Ele está falando com você desde que você acordou, você quer falar com aquele povo, e você sabe que você está sendo boca de Deus. Eu sinto taquicardia. Quando Deus começa a me usar, eu começo a suar, e o pastor está correndo de um lado para o outro, está preocupado com o visitante que vai chegar. Tá falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E fora disso ainda, não vai para o louvor, não vai para a adoração. Como se a pessoa não precisasse, né? Não, eu já estou no ponto máximo, não precisa aprender mais nada. Eu vejo a maravilha nesses seminários que eu faço, pastor, o tanto de líderes de alto nível no meio da igreja que vão para o seminário, fica sentadinho aprendendo, e eu penso, meu Deus, olha a humildade desse homem, porque ele não está dizendo eu já sei tudo, ele está dizendo talvez a pastora Tânia tenha recebido de Deus uma revelação que eu ainda não tive, e eu vou aprender com ela. Coisa linda. A igreja, esse corpo de Cristo, ela todinha vai revelar Deus. A Bíblia fala que a multiforme sabedoria de Deus é revelada pela igreja, não é por um ministério, não é por um homem, não é por uma pessoa, é pelo corpo de Cristo. Você tem algo para me ensinar e eu tenho algo para te ensinar. Você é o boi novo, eu sou o boi velho, mas você tem algo para me ensinar. Se todo mundo pensasse assim, né? Meu filho, Deus é infinito e Ele não deu tudo que Ele tem que dar. E eu tenho que escutar, porque Deus pode estar dando algo novo através da tua vida. E como que eu vou botar fora isso? Pois é. Como que eu vou deixar perder isso? Então, se cada um entender o seu lugar, como por exemplo, eu admiro muito o ministério da pastora Tânia. Eu vou receber as bênçãos que Deus tem para mim através dela, os galardões, os presentes que Deus quer me dar. Amém. Ao reconhecer o chamado que Deus tem para ela. Então, eu não preciso disputar com ela, porque a seara é muito grande, a obra é muito grande. E tem 8 bilhões de pessoas na face da terra. Eu vou alcançar um tipo de pessoa, ela vai alcançar outro tipo. Então, assim, eu fui no evento, convidado num evento que tinha assim, uns 40 ministros de louvor, pastores, que iam ministrar nesse lugar, um congresso. E eu fiquei tão triste de ver a disputa de egos. Coisa deprimente. É um querendo contar mais pro outro o que tá fazendo, sabe? E aquele negócio de tirar foto pra cá, pra lá. E, sabe, assim, eu fiquei pensando, gente, nós estamos tão distantes de como Jesus era. Ele falou, o menor vai ser o maior. Pra que querer ficar essa disputa, né? Então, realmente, como é que chama? Leviatã. Ele realmente produz soberba, vaidade e leviandade no meio do povo de Deus. Você falou de eventos assim, tem 40 pregadores. Muitas vezes hoje eu fujo disso, sabe, pastor? Eu fujo disso, porque é justamente por causa do estrelismo. E outra coisa, por que não coloca 2, 3 homens e mulheres de Deus para falar mais tempo? É isso aí. Entendeu? É muito desgaste para ficar ouvindo celebridade, para ter um cartaz com 40 rostos lá e com isso mover acontecimento e bilheteria também, não é? Junta aí a vaidade com o mamon, mistura tudo. Mas, na verdade, Deus está querendo que a igreja saiba que isso tudo tem prejudicado muito a unção, a presença do Espírito Santo de Deus. A única celebridade que tem no Evangelho chama Jesus Cristo. Ele é a luz, ele tem luz própria, ele é a luz, né? Ele falou para os fariseus, se vocês ficarem buscando a glória um dos outros, não podereis crer. Né? Então, assim, quando a gente fica buscando reconhecimento, glória um do outro, aí a gente não consegue ter a fé genuína, Deus não se move, fica só a mão do homem, né? Eu gosto de citar nos eventos os fariseus e Simeão, homem simples do povo, profeta, velhinho na sua casa, e os fariseus cheios de conhecimento, cheios de informação. Eles estavam nos templos, nas sinagogas, junto com os sacerdotes. Jesus estava no meio dos homens e eles não identificavam que era Jesus. Olha. Simeão foi mandado para o templo, Jesus era um bebê no colo de Maria, e o Espírito fala, vai para o templo, você vai ver o Messias, já nasceu. E Simeão vê só um bebê, só um bebezinho no colo de uma mulher, e identifica o Messias. E ele faz o cântico dele, nesse cântico ele fala, agora eu posso descansar em paz, meus olhos viram a salvação de Israel. Glória a Deus. Que diferença tem entre Simeão e os grandes?
É a conexão com Deus. É a conexão com Deus. É a conexão com Deus. Precisamos voltar à essência. A igreja precisa disso. A igreja precisa de conexão com Deus. Ela precisa voltar a buscar a face de Deus, voltar a ter sede e fome da presença de Deus. Né? Principalmente nessa era de redes sociais, né? Então, assim, um querendo mostrar que tem mais seguidor, alcança mais gente. Só que para Deus não importa a quantidade, é a fidelidade. Então, quantos membros você tem? Você chega para um pregador, pergunta para o outro, você vai em reunião de pastores e um quer ter mais notoriedade porque tem uma igreja maior. Quantos membros você tem? Se perguntar para mim, eu vou falar, eu tenho 4, 2 braços e 2 pernas, só 4 membros eu tenho. Agora, quantas ovelhas Jesus tem, dá para eu cuidar, é um monte de gente, né? Diferente. Mas o outro principado que ainda, com esses primeiros que eu te falei, influencia o tempo de hoje, não só a igreja, mas a sociedade, é Dagon. Dagon é o principado da promiscuidade. Quando você vê a história de Sansão, você vê que Dalila foi uma mulher usada por um principado para derrubar um líder que se levantou, ou foi levantado por Deus, para libertar uma nação inteira. Sansão nasceu para livrar Israel do poder dos filisteus, mas a promiscuidade coloca Sansão no cativeiro. E quando você vê o fim da história de Sansão, os que prenderam Sansão não dizem, vamos fazer uma festa para Dalila, mas eles dizem, vamos fazer uma festa para Dagon. Os filisteus adoravam esse principado. Vamos fazer uma festa para Dagon, porque Dagon nos entregou o nosso inimigo. Então, quem entregou não foi Dalila. Dalila foi só um corpo bonito, sensual, usado por um principado para destruir um líder espiritual. E Dagon tem usado as redes sociais com pornografia, as redes sociais com a facilidade do acesso à internet para ver aquilo que ninguém vai saber que está vendo, porque é escondido dentro do escritório, e destruir famílias, destruir ministérios e destruir a igreja, porque o escândalo está permeando a igreja pela influência de Dagon, né? Então, esses principados trabalham juntos, pastor. Trabalha no mundo e tem atuado na igreja, o que não deveria, né? Então, irmãos, você aí que absorveu todo esse conteúdo, se você não captou tudo, volte depois, compartilhe, porque eu acho que se a gente souber como o inimigo trabalha, a gente vai ter muito mais força, capacidade, armamentos, né, para a gente vencer as estratégias dele. Então, muita gente até comentou comigo, pastor, mas você fala muito do inimigo no seu canal. Irmãos, se a gente souber como que o inimigo age, nós vamos vencer ele, entendeu? Mas se a gente não souber, ele vai trabalhando escondido no meio da igreja e, infelizmente, ele começa de dentro às vezes, sabe? Assim como aconteceu com Neemias, né? E o Ministério Tânia Tereza, pastor, o nosso ministério é de cura e libertação. 40 anos trabalhando, ajudando pessoas a saírem das casas do diabo, 40 anos trabalhando, ajudando líderes a se levantarem que estavam no cativeiro, 40 anos trabalhando, libertando cativos e oprimidos. Glória a Deus. E se você que está me ouvindo precisa de ajuda, corre atrás, tem jeito, tem solução. Isso, ela faz um seminário, irmãos, tremendo. Então, vou deixar o link aqui, vai lá agora no canal dela. Lá você vai ter todas as informações, os livros que ela já escreveu. No meu site tem os meus seminários, né? Tudo que eu tenho nas redes sociais tem o meu nome, Tânia Tereza com Z, Tânia Tereza com Z. E eu sou uma velhinha high-tech. Eu tenho Spotify, eu tenho TikTok, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho de tudo um pouco, Instagram, Telegram. E você vai me encontrar nas redes sociais, vai saber onde tem seminários, tudo está no meu site, onde tem os seminários. Tem 20 livros já escritos. 20 livros? Olha, glória a Deus. Gente. E está tudo disponível para você que quer aprender sobre esse assunto, sobre o mundo espiritual e sobre libertação. Perfeito, glória a Deus. Muito obrigada pelo convite. Foi um grande prazer, fiquei muito feliz. Então aí, gente, se inscreve no canal dela, deixa o joinha, isso ajuda muito o YouTube a divulgar para mais pessoas. E te esperamos aí no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe. Beijo no coração.